13 horas agora, uma boa tarde para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, te atualizo com os principais destaques internacionais. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que 48 líderes iranianos morreram nos ataques alcançados na véspera por seu país e Israel. Washington também anunciou que 3 militares americanos morreram na operação. O Irã confirmou a morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei e de outros altos funcionários. Trump declarou em uma entrevista à revista The Atlantic, divulgada neste domingo, que vai conversar com os dirigentes iranianos sem dar mais detalhes. O magnata afirmou que alguns dos líderes que estavam dialogando com os Estados Unidos estão entre os mortos. Mais cedo, meios de comunicação iranianos informaram que 43 membros das forças de segurança morreram em um ataque ao quartel de um regimento na fronteira neste domingo, na cidade de Meran, perto do Iraque. Também neste domingo, o Comando Militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio informou que 3 militares americanos morreram e outros 5 ficaram gravemente feridos no âmbito da operação contra o Irã. Estas são as primeiras baixas americanas conhecidas desde que os Estados Unidos e Israel lançaram bombardeios maciços contra o Irã no sábado. As identidades dos militares não foram informadas. O presidente Donald Trump advertiu no sábado que eram esperados óbitos entre as Forças Armadas americanas. O chefe de segurança do Irã afirmou que o país não vai negociar com os Estados Unidos. A declaração contradiz Donald Trump, que afirmou que a nova liderança tinha interesse em retomar as negociações. Passou de 550 mortos no Irã nos ataques de Estados Unidos e Israel. E Trump prometeu que vai vingar as 3 baixas de militares norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu vingar as 3 mortes de militares dos Estados Unidos na guerra com o Irã e ameaçou de morte os guardiões da Revolução Islâmica se não depuserem as armas. Infelizmente, haverá mais mortes antes que a guerra acabe, disse Trump em um vídeo sobre as baixas de soldados americanos. Mas os Estados Unidos vão vingar seus mortos, afirmou o republicano. O presidente pediu aos guardiões da Revolução, o exército iraniano e a polícia para que deponham suas armas, ou enfrentarão a morte certa, afirmou Trump. O republicano prevê operações militares durante as próximas 4 semanas contra o Irã. Os estados do Golfo Pérsico prometeram se defender dos ataques iranianos, inclusive responder ao que consideraram agressão, se for necessário, depois de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo para formular uma resposta unificada. Já os dirigentes da Alemanha, França e Reino Unido declararam estar dispostos a adotar medidas defensivas contra o Irã para defender seus interesses e os de seus aliados no Golfo. Os 3 países europeus se declararam consternados com os ataques indiscriminados e desproporcionais com mísseis lançados pelo Irã contra países da região, incluindo aqueles que não participaram das operações militares iniciais dos Estados Unidos e de Israel. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que aceitou que os Estados Unidos utilizem bases do Reino Unido para lançar ataques defensivos destinados a destruir mísseis iranianos e lançadores de mísseis. O Irã multiplicou seus ataques de represália aos países do Golfo e a Israel, após jurar vingar a morte do líder supremo Ali Khamenei durante bombardeios dos Estados Unidos e Israel na madrugada de sábado. Israel informou na noite deste domingo que realizava ataques de grande escala contra Teherã. O exército de Israel afirmou nesta segunda-feira que centenas de aviões do país lançam ataques simultâneos contra o Irã e o Líbano. Os ataques contra o território libanês são uma resposta ao lançamento de foguetes pelo Hezbollah, em uma retaliação à morte do líder supremo do Irã. Dezenas de pessoas teriam morrido nas ações israelenses no território libanês e cerca de 150 ficaram feridas. Neste momento, centenas de casas da Força Aérea estão atacando simultaneamente no Líbano e no Irã. Estamos lutando contra várias nacionalidades simultaneamente, no Irã, no Líbano e em todos os outros lugares. Os ataques israelenses no Líbano teriam começado após o lançamento de foguetes pelo grupo militante Hezbollah, apoiado por Teherã, na sequência do assassinato do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei.
O ataque do Hezbollah a Israel durante a noite foi a primeira vez que o movimento libanês reivindicou a responsabilidade por uma operação contra o Estado hebreu desde o cessar-fogo de novembro de 2024, que buscava encerrar mais de um ano de hostilidades entre os dois países. O grupo anunciou na madrugada desta segunda-feira que havia atacado uma posição do exército israelense ao sul da cidade de Haifa, com uma saraivada de mísseis de alta precisão e um enxame de drones. O grupo afirmou que a ação foi uma retaliação pelo sangue puro do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, culpando Israel por sua morte após o lançamento de ataques em uma operação conjunta com os Estados Unidos no sábado. E bem, por hoje eu me despeço. Muito obrigado pela sua companhia. Foi um prazer te acompanhar até aqui. Um bom começo de semana a todos e até mais.